Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é Natanael, do Oi Montreal no Instagram. E atendendo algumas solicitações do pessoal no nosso direct, eu vou explicar para vocês como nós fizemos a nossa própria aplicação do CAC, tá? Que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Se você não sabe bem o que é e para que serve, dá uma olhadinha lá no nosso perfil no Instagram. É só procurar pela gente oi.montreal que você vai ficar mais por dentro desse assunto, tá bom? Segue a gente lá. Então vamos ao que interessa. Primeiro nós vamos acessar a página do Google e nessa página nós vamos procurar por CAC Quebec, ok? Nós vamos vir nesse primeiro link. Para facilitar para nós vamos deixar ela em inglês. Vamos selecionar a opção de Obtain Authorization to Study in Quebec, que é para obter a autorização para estudar no estado de Quebec, na província de Quebec. Nessa tela, nós vamos selecionar a opção de aplicar para estudante temporário. Ok? Vamos clicar nessa opção. Vamos cair nessa tela. Nessa tela aqui tem algumas informações de como fazer a submissão, quais são os documentos que a gente precisa. Depois você pode dar uma olhadinha com calma nela, tá? Mas vamos ao que interessa pra gente, que é esse link aqui, acessar a aplicação. Vamos clicar e uma nova janela vai abrir. Esse é o formulário que nós vamos preencher. Nesse caso, como exemplo, eu vou estar utilizando algumas informações fictícias que eu retirei da internet, tá bom? Como nome, endereço, essas coisas. Mas no seu caso, você vai utilizar as informações suas, ok? As informações 100% verdadeiras, tá bom? Nesse primeiro item, que é a informação pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nesse primeiro campo, é o nosso sobrenome de nascimento. Então, para o nosso vídeo, o meu nome vai ser Pedro Martins. Ou seja, o meu sobrenome de nascimento é Martins. O meu primeiro nome é Pedro. No meu caso, como eu sou casado e ao casar eu assumi o sobrenome da minha esposa, nesse terceiro campo eu coloco o sobrenome da minha esposa. Ou seja, após o casamento, meu sobrenome ficou Martins Oliveira, certo? Se você não é casado, se você casou e não fez a troca de sobrenome nem nada, você deixa esse campo em branco, ok? Feito isso, nós vamos clicar em próximo e vamos para o passo 2. Então vamos lá. Opa, perdão. A gente vai aqui primeiro marcar que a gente não é um robô. Damos um próximo. Aqui, vamos para o passo 2. Aqui é nosso status. Então, estado civil, no caso, né? Eu sou um homem e o meu estado civil, né? Eu sou casado. Aí você seleciona a sua opção. Se você é divorciado, se você é separado, se você é solteiro, etc. No meu caso, eu sou casado. Então, eu sou do sexo masculino, sou casado e dou um próximo. Na etapa 3 do item 1, a gente vai selecionar as demais informações nossas. Então, no meu caso, eu vou colocar o ano que eu nasci. Então, 1985, perdão, 1986. Do mês, vou colocar de janeiro, do dia 20. Então, eu nasci 20 de janeiro de 1986. Lembra, dia, mês, ano. Minha cidade de nascimento, onde eu nasci, eu vou colocar que eu nasci em Sorocaba. A minha província ou estado, eu vou colocar que eu nasci em São Paulo. Ok? Que país eu nasci? Eu nasci no Brasil. Aqui é qual é a minha cidadania ou a minha nacionalidade. Eu vou selecionar também Brasil. Certo? Nasci no Brasil e a minha cidadania é brasileira. Qual é a minha língua principal? Qual que é a minha língua materna? No meu caso, é o português. Aqui ele não tem o português do Brasil, então a gente coloca só português. Ok?
Feito isso, a gente vai estar finalizando a etapa 1 e vamos para a etapa 2, que são as informações de contato. Bem, aqui a gente vai colocar no primeiro campo o nosso endereço para correspondência. Como eu disse anteriormente, eu peguei dados fictícios da internet. No seu caso, você vai colocar os seus dados, certo? Para começar, eles são número. Então, o número da minha casa é 381. De qual rua é a minha casa? É Rua Teresa Palage e Lira, ok? Se eu tiver um apartamento, eu coloco apartamento, por exemplo, apartamento 2, apartamento 12 e assim por diante. Se não, é só deixar assim, ok? Cidade de Sorocaba. Província, São Paulo. Note que eu não estou colocando acentuação, ok? Para não ter nenhum problema. Qual é o país? Somos do Brasil. Qual é o CEP? O postal code é o CEP. Então, eu vou colocar o CEP aqui, 18.051.765. Certo? Qual é o local da minha residência atual? Eu estou no Brasil. Então, vou selecionar a opção Brasil. Bem, feito isso, a gente vem aqui em próximo. Clicamos em próximo e a gente vai cair nessa tela. Essa tela aqui a gente vai preencher com uma informação muito importante, que é o endereço de e-mail, certo? Aqui ele pede o número de telefone, né, outros números de telefone, o endereço de e-mail e a linguagem para correspondência. No caso, o número de telefone não é obrigatório, mas se você quiser adicionar, basta você seguir o padrão internacional. No caso, 55, o DDD, vamos colocar 11, colocar 9823123 456, ok? Então, código do país, Brasil, código do estado, São Paulo e o celular, certo? Feito isso, aqui no e-mail é muito importante você colocar um e-mail que você acesse todos os dias, porque as comunicações entre o governo e você serão feitas por esse e-mail. Por experiência própria de alguns amigos conhecidos, recomendo muito você utilizar um @gmail, tá? Que é um e-mail que não tem muito problema. Já tive contatos que utilizaram yahoo.com.br, que utilizaram @outlook, @hotmail e tiveram problema no recebimento. Nesse caso, eu recomendo que utilize Gmail, ok? Então, eu vou colocar o meu e-mail, pedromartinsoliveira@gmail.com, lembrando que esse é o meu nome fictício, pedromartinsoliveira@gmail.com, e a correspondência eu gostaria que seja em inglês, porque eu ainda não sei francês, ok? Selecionado isso, eu venho aqui em próximo e vou para a parte de acompanhantes. No nosso caso, somos em 3. Eu, o aplicante principal, a minha esposa e o meu filho. Então, como somos em 3, quantos acompanhantes eu tenho? 2. Então, vou selecionar 2 acompanhantes. Feito isso, abre dois formulários para mim. Se é apenas você e sua esposa, então você vem em 1. E se é apenas você, você coloca 0, porque não vai ter acompanhante. Ok? No meu caso, então, eu vou colocar como se eu estivesse preenchendo para minha família novamente. Seleciono 2 pessoas. E aí, eu venho aqui em nome de família. Qual é o nome de família? Nesse caso, eu vou começar pela minha esposa. Então, Martins Oliveira. Nome dela, fictício, Lorena. Ok? Data de nascimento, 1985, de julho, dia 25. O relacionamento. Qual que é a relação que ela tem comigo? Eu seleciono aqui. Ela é minha filha, minha esposa, minha mãe, meu pai, o que é? No caso, ela é minha esposa. Ok? Feito isso, eu seleciono aqui também qual é a razão para ela que ela está indo no Quebec. Como eu sou o aplicante principal, a minha esposa ela tem a permissão de como
trabalhador estrangeiro temporário, que é o Open Work Permit. Então eu clico na setinha e seleciono Temporary Foreign Worker, que é trabalhador temporário. Ok? Pronto, a parte da minha esposa já está preenchida. Mas eu tenho um filho, que ele não tem, ele é abaixo de 5 anos. Quando ele é abaixo de 5 anos, eu não preciso fazer um CAC apenas para ele, certo? Eu faço um CAC, eu incluo ele como meu acompanhante. Mas se o seu filho estiver acima de 5 anos, é necessário que você abra um CAC apenas para ele, que é esse mesmo processo, só que com as informações dele. Tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse quesito, a gente vai se atentar apenas ao preenchimento da família. No meu caso, abaixo de 5 anos. Então, qual é o nome do meu filho? O nome do meu filho, novamente, é fictício, tá? É Martins Oliveira. Primeiro nome, Samuel. Samuel nasceu quando? Em 2017, 31 de agosto de 2017. Certo? Ou seja, ele tem 4 anos. Qual é a relação que ele tem comigo? Ele é meu filho. E qual a razão dele ir para Quebec? Nesse caso, você pode colocar como visitante. Ou também você pode colocar ele como estudante estrangeiro. Na minha aplicação principal, eu coloquei ele como estudante estrangeiro, mas você pode colocar apenas como visitante, que não tem problema. Ok? Nesse caso, eu vou deixar como visitante, vou dar um próximo. Aqui a gente entra já na questão dos estudos, do meu programa de estudo. E para isso, a gente precisa do LOA. Ok? Se você tem o seu LOA, a gente vai precisar das informações que estão nele. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, esse é o LOA do meu college, que é o College Nacional. Eu recebo uma carta, ó, Letter of Acceptance, que é o LOA, L-O-A, certo? E ele tem as informações sobre o college, o tempo do college, qual é o programa de estudo, quanto que eu vou pagar de mensalidade anual, quando que eu começo e termino. São informações importantes. Ok? Então, aqui a gente vai precisar dessas informações. Então, vamos lá. Segundo o meu LOA, qual que vai ser o meu nível de estudo? No seu LOA, ele diz. Então, aqui eu vou, por exemplo, ó, meu nível de estudo vai ser Attestation of College Studies, ACS. Eu venho aqui, ACS. Ok? Cliquei nesse. Qual vai ser o meu programa de estudo? Voltamos para o LOA. Meu programa de estudo é o Network Management. Então, eu venho aqui e Network Management. Ok? Esse programa é um programa de intercâmbio? Não, não é. Ok? Então, eu venho aqui, seleciono não e dou um próximo para a gente ir para a parte de programa de estudos ainda. Quando que o meu programa começa? Voltamos para o LOA. O meu programa começa em 20 de setembro de 2022. Então, 2022, setembro, dia 20. E quando o meu programa termina? Meu programa termina setembro 20 de 2024. Então, 2024, setembro, dia 20. Qual é a mensalidade anual em CADs? Voltamos para o LOA. A minha mensalidade anual, Yearly Tuition Fee, is 13.980. Então, a gente vem 13.980. Ok? Todas essas informações constam na sua Letter of Acceptance, que é o LOA. Esse documento é fornecido pelo seu college, tá bom? Vamos lá em próximo. Aqui, qual que é a instituição? Qual é o nome da minha instituição? No meu caso é College Nacional. Um parênteses aqui, tá? No meu caso, o meu college ele não se encontra aqui na lista, porque o governo ainda não atualizou, tá? Mas no seu caso, acredito que o seu college que você vai fazer, ele esteja na lista. Nesse caso, você seleciona ele daqui.
um desses daqui, tá bom? Se o seu college não está na lista, entre em contato com o college e peça as informações de preenchimento do CAC, tá bom? Que eles vão passar para vocês como você deve preencher. Provavelmente você vai ter que voltar para a etapa número 4, tá? E selecionar uma outra opção, como foi o meu caso. Aqui, apenas como exemplo, reiterando apenas como exemplo, eu vou selecionar aqui como se fosse o CDI. Tudo bem? Lembrando, apenas como exemplo. Então, você seleciona o seu college, eu vou selecionar aqui CDI. Feito isso, eu dou um próximo. E venho para a etapa número 6, que são algumas informações adicionais. Aqui ele pergunta se você já teve um certificado de aceitação, se você já emitiu o CAC alguma vez para estudar no Quebec. Se você já emitiu e teve o seu CAC negado, você clica em sim. Se você ainda nunca emitiu, você vai clicar aqui em não. Então, como eu nunca emiti, eu clico em não e vou em próximo. Nessa etapa de informações adicionais, ele vai me perguntar para mim especificar qual que é o escritório do governo canadense para o qual eu vou solicitar a permissão de estudo. Então, no meu caso, como eu estou no Brasil e eu não tenho eu não estou na fronteira, não estou no aeroporto, não tenho o IRCC, que é a questão para imigração, refugiados e cidadania, eu vou selecionar a opção de escritório de vistos canadense no exterior. Seleciono essa opção. Ele vai abrir essas duas opções. Eu venho aqui na opção de baixo e escolho São Paulo. Baseado no que a gente já preencheu anteriormente, ele já apareceu aqui para mim São Paulo. Ok? Se não aparecer para você, você pode vir aqui em selecionar e procura aqui ó, em São Paulo. E aí aqui embaixo ele vai liberar São Paulo para você também. Ok? Então aqui é a lista de escritórios de vistos canadenses sugeridos. E você vai selecionar São Paulo. Vamos lá em próximo. Feito isso, a gente vai para a parte financeira. Tá? Essa parte financeira, a gente vai clicar aqui em próximo. E vamos para as autorizações. Tá? Na autorização, aqui é muito importante. Você vai precisar aceitar que a transmissão, aqui ele pergunta, né? Se você aceita que o governo canadense faça a transmissão, a entrega do seu CAC direto na sua instituição de ensino, que é o seu college, que a gente colocou aqui na opção 5. É muito importante que você clique em sim. Se você clicar em não, eles vão enviar o CAC para sua casa. E aí isso pode acarretar alguns problemas, tá? Porque às vezes a gente sabe que os nossos correios são maravilhosos. Então é capaz de você nunca receber esse documento, tendo que ter um retrabalho de solicitar como se fosse uma segunda via. Então nesse caso, a gente autoriza que o CAC seja enviado direto à nossa instituição de educação? Sim. E vamos lá em próximo. Continuamos na parte de autorizações. Aqui você indica se você quer liberar para terceiros para poder resolver alguma informação, algum documento referente ao processo do seu CAC ou ao processo de aplicação temporária. No meu caso, eu coloquei sim e preenchi com os dados do meu pai. Então, family name, eu coloquei Martins. Nome do meu pai, eu vou chamar ele de João. 381. Rua... Vou colocar Rua Tereza Palage. Cidade Sorocaba. Província São Paulo. Brasil. CEP. E o número de telefone, 55 15 98123 certo? Então, eu autorizo o meu pai, senhor João Martins, caso seja necessário, a ter
a tratar qualquer situação referente a esse processo, junto à parte de ministrar de imigração. Ok? Feito isso, eu dou um próximo. Ó, first name, ele não deixou. Por quê? Por causa da acentuação. Então vamos lá. João sem acentuação. Ok? Vamos dar um próximo. Certo? Ainda estamos na parte de autorizações. Feito isso, ele pergunta se você... Essa parte aqui, ele me pergunta se você teve... se você quer designar alguém para representar você nessa questão de aplicação do CAC. No meu caso, eu marquei que não. Certo? Por quê? Porque eu estou aplicando o meu CAC sozinho. Então, não foi pago para ninguém, não foi pago nada. E aqui ele pergunta se eu precisei pagar alguém para me assessoriar. Também não. Eu fiz a aplicação sozinho. Certo? Venho aqui em próximo. No passo 9, ele me dá um resumo de tudo que a gente já preencheu, certo? A gente lê com muita atenção, então faz uma revisão boa aí, a revisão de todas as informações, college, tudo que a gente precisa. Eu, no meu caso, como eu sou um pouquinho mais organizado, eu imprimi essa página, tá? Mas caso você não queira, não é necessário. Feito isso, a gente dá um próximo e a gente vai para a etapa 10. Nessa etapa 10, é a etapa onde a gente vai criar um usuário e senha para o site, para a questão de imigração, certo? Onde a gente vai ter acesso a toda a parte para a gente conferir os documentos, para conferir as coisas. Então aqui é muito importante você preencher com atenção. Então, user code. No meu caso, eu usei o user code, é como se fosse um usuário. Eu coloquei como se fosse Pedro Martins. Confirmar o meu user code. Pedro Martins. Qual senha? Então aqui ele me pede uma senha entre 8 e 16 caracteres. Tem que ter no mínimo um número, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Certo? Então eu vou colocar aqui como se fosse Pedro Martins 22. Da seguinte maneira: uma maiúscula, várias minúsculas e um número. Ok? Repito aqui, Pedro Martins 22 e pronto. Aqui ele me dá a opção para mim fazer a recuperação de senha. Então, qual que é o meu livro favorito? Cavalo de Troia. Livro muito bom. Segunda questão. Qual é o nome do meu melhor amigo? Christian. Ok? Você seleciona as opções que você quiser. Aqui é algo mais pessoal seu. Tá bom? Feito isso, a gente vem aqui em Next. Certo? Eu não vou passar dessa parte porque senão ele vai criar um perfil com esses dados. Eu não sei se isso pode causar algum problema. Mas não tem erro. Você vai clicar em Next, ele vai para a parte de pagamento, onde você vai precisar do seu cartão de crédito internacional, e ele vai te cobrar $120 até então para fazer essa etapa. Tá bom? Então, tendo tudo pago, tudo bonitinho, tudo ok. Lembrando que pode demorar aí até 24 horas para ter a compensação do pagamento, né? Mas feito o pagamento, você recebe um e-mail com a confirmação. Ok? Aí, assim que tudo estiver certinho, já estiver compensado, você já recebeu o e-mail que foi compensado e tudo mais, a gente pode entrar dentro novamente da questão do Quebec, que a gente explicou lá no comecinho, né? Vamos aqui em aplicar para temporário, estudante temporário. A gente procura aqui consultar o nosso arquivo online e vamos aqui na opção acessar o nosso arquivo. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Tá? Para facilitar para vocês, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês não precisarem ficar procurando. Mas caso vocês não tenham dificuldade,
vocês podem vir aqui também, que vocês vão achar, tá bom? Feito isso, user code é o usuário que a gente preencheu no item 10, que é o nome de usuário. Então aqui no meu caso eu vou preencher com os meus dados verdadeiros. Eu não sou um robô. E dou um continuar. Feito isso, a gente entra na página já do governo. Quando você finaliza a inscrição, pagamento, tudo que você fez aqui no item 11 e 12, você vai receber este arquivo aqui, Your Online Application. Ele nada mais é do que um resumo em PDF de tudo que você preencheu do item 1 ao item 9. Ok? Eu não vou abrir aqui porque vai ter minhas informações pessoais. Mas são essas informações. Vai aparecer seu nome, seu endereço, o college que você vai, quanto você vai pagar por ano, etc. Tá bom? O que nos interessa é esse item aqui, Your Personal Checklist. O que acontece? Aqui, quando você clica, você vai receber um arquivo igual esse daqui. Onde aqui, claro, eu tampei minhas informações, mas vai estar seu nome, o seu application number, que é o mesmo que vai ser aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui a aplicação. Tá? E aí, aqui vai ter o endereço. E você, o que você vai fazer? Você vai precisar assinar. Então, você vai imprimir essa página. Ok? Vai assinar. Então, aqui você vai colocar sua cidade, seu país, o ano, o mês e o dia. E vai assinar nessa linha aqui. Ok? Então, você imprime essa folha, você escreve aqui a cidade, o país, o ano, né? Ano, mês e dia, e assina. Assinando, tudo bonitinho, você vai escanear o seu documento, esse documento que você acabou de imprimir e assinar. E aí você vai para a parte do Arrima. O Arrima é onde a gente vai submeter os nossos arquivos. Ok? Então, essa parte do Arrima eu não vou falar nesse vídeo aqui. Certo? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo amanhã. Mas a parte do Arrima é a parte onde a gente vai fazer o upload de todas as informações que a gente precisa. Que informações são essas? Essas informações você vai encontrar dentro da segunda folha desse application. Aqui para baixo, aqui eu não consegui salvar, tem uma segunda folha onde ele mostra para a gente os documentos que são necessários para mim fazer o upload no Arrima. No meu caso foi esse documento escaneado. O LOA, o que é o LOA? É essa carta aqui, que é o college que me dá, e a parte frontal do passaporte. Aquela primeira folha onde aparece meu nome, meus dados, números do passaporte, essas coisas. Também escaneada no formato PDF. Ok? E aí eu fiz o meu login no Arrima, fiz o upload no Arrima, mas isso eu vou explicar em um outro vídeo. Tá bom? Espero que a explicação ajude de alguma coisa. Eu não sou muito bom para explicar, às vezes faltam palavras, às vezes eu falo demais, às vezes eu falo de menos. Mas isso daí é um pontapé inicial aí para quem quer economizar um pouquinho, porque eu já vi gente cobrando 100, 120 dólares, além da taxa do próprio CAC. E aí eu acho que se a gente pode economizar um pouquinho, vale a pena, não é mesmo? Então é isso, espero que tenha ajudado todo mundo. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Se vocês quiserem, você pode me chamar lá no Instagram, que é oi.montreal. Chama lá, fala, Natanael, estou com uma dúvida no CAC. Eu vou ajudar vocês assim que possível. Tudo bem? Um bom dia, uma boa noite, uma boa semana para vocês. Que dê tudo certo no preenchimento do nosso CAC. Um forte abraço e até uma próxima.